videoaula de hoje será sobre a sistematização da assistência de enfermagem. E primeiramente eu vou falar referente à diferença entre a SAI, que é a sistematização da assistência, o processo de enfermagem e as taxonomias NANDA, NIC e NOC. Referente à SAI, como o nome já diz, é uma sistematização, uma organização do trabalho de enfermagem e também é uma metodologia científica fundamentada teoricamente. E o principal objetivo da SAI é proporcionar um atendimento mais seguro e com maior qualidade na assistência. E já o processo de enfermagem é uma ferramenta que será utilizada na SAI. Essa ferramenta ela tem 5 etapas, interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, que são: a primeira etapa é a investigação de enfermagem. A segunda etapa deste processo são os diagnósticos de enfermagem. A terceira etapa é o planejamento de enfermagem. A quarta etapa, a implementação da assistência. E a quinta e última etapa, a avaliação de enfermagem. E já as taxonomias NANDA, NIC e NOC são nomenclaturas que serão utilizadas em algumas etapas do processo de enfermagem. NANDA será utilizada nos diagnósticos de enfermagem. NIC será utilizado na implementação da assistência e NOC no planejamento de enfermagem. Tá? A implementação da assistência é a etapa em que o enfermeiro vai fazer as prescrições de enfermagem. E o planejamento é a etapa em que o enfermeiro vai buscar os resultados esperados de acordo com cada diagnóstico elaborado. Tá? Resumindo, a SAI é algo maior que vai englobar tudo isto. O processo de enfermagem é uma ferramenta que será utilizada na SAI, que tem 5 etapas: investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. E as taxonomias NANDA, NIC e NOC são nomenclaturas que serão utilizadas em algumas etapas do processo de enfermagem. NANDA nos diagnósticos, NIC na implementação e NOC no planejamento. E temos também a Resolução 358 de 2009. Essa resolução dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos e privados, onde ocorra o trabalho de enfermagem. Tem somente 8 artigos e não é difícil de se entender, tá? E de acordo com essa resolução, ela diz que a SAI ela é privativa do enfermeiro. Somente o enfermeiro planeja a SAI. Só que a equipe de enfermagem, os técnicos, os auxiliares, eles participarão da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Tá? Agora eu vou falar referente às etapas do processo de enfermagem. A primeira etapa de investigação nada mais é do que a coleta de dados. Tá? E é um processo deliberado, sistemático e contínuo, que tem como intuito, coletar dados da pessoa, família e coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. E essa coleta de dados, ela será feita através da anamnese, exame físico, coleta de dados ao prontuário do paciente ou entrevistando os familiares deste paciente. E já na segunda etapa de diagnósticos de enfermagem,
é a etapa em que o enfermeiro vai agrupar os dados que foram coletados na primeira etapa e fazer um julgamento clínico referente aos problemas de saúde reais ou potenciais. E os principais diagnósticos de enfermagem são os diagnósticos reais e os diagnósticos de risco ou potenciais, tá? Os diagnósticos reais são formados pelo título do diagnóstico, pelo fator relacionado e pela característica definidora. E os diagnósticos de risco são formados somente pelo título do diagnóstico e pelo fator relacionado, tá? O fator relacionado é a causa do problema e a característica definidora é o efeito do problema ou sinais e sintomas. Um exemplo de um diagnóstico real: uma situação em que o paciente está internado, restrito ao leito, e pelo fato dele estar restrito ao leito, ele apresentou uma hiperemia em região sacral. Eu tenho o fator relacionado, que é a causa do problema, né? Que é o fato deste paciente estar restrito ao leito. Esta é a causa do problema. E devido ao fato dele estar restrito ao leito, ele teve um efeito, que é a característica definidora, onde apresentou hiperemia em região sacral. Então, o diagnóstico de enfermagem será integridade da pele prejudicada, relacionado à restrição ao leito e caracterizado por hiperemia em região sacral, tá? E já um exemplo de um diagnóstico de risco, uma situação em que o paciente está internado, restrito ao leito, só que a pele dele está íntegra. Não tem hiperemia, não tem úlcera, não tem escara. Só que pelo fato dele estar restrito ao leito, ele corre o risco de futuramente apresentar integridade da pele prejudicada. O diagnóstico de risco para este caso será risco de integridade da pele prejudicada relacionado à restrição ao leito. Lembrando que o diagnóstico de risco terá somente o fator relacionado, porque como é um risco, ele não vai ter o efeito e nem os sinais e sintomas, somente a causa, não terá o efeito do problema. Já na etapa de planejamento de enfermagem, é a etapa em que o enfermeiro vai planejar algo, impor alguma meta para prevenir, evitar ou minimizar os problemas que foram elaborados nos diagnósticos de enfermagem. Ele vai buscar os resultados esperados. Nos resultados esperados tem que conter o que o paciente irá fazer e em quanto tempo ele será capaz de fazer, de acordo com cada diagnóstico. Um exemplo referente àquele primeiro diagnóstico, de integridade da pele prejudicada, relacionado à restrição ao leito e caracterizado por hiperemia em região sacral. O que dá para planejar para que isso não ocorra ou diminua? Tá? O resultado esperado será: paciente apresentará diminuição de hiperemia em região sacral em até 7 dias. Fechou? Ele disse o que o paciente iria fazer e em quanto tempo ele seria capaz de fazer. E na etapa de implementação, onde o enfermeiro vai fazer a prescrição de enfermagem, ele vai colocar em prática o que foi planejado, referente àquele resultado esperado. O paciente apresentará diminuição de hiperemia em região sacral em até 7 dias. O que dá para implementar, para prescrever para que isso realmente ocorra? Mudança de decúbito a cada 2 horas, uso de colchão piramidal e hidratação da pele, tá? E para registrarmos a prescrição de enfermagem, ela tem que ser precedida por um verbo no infinitivo de ação. Fazer, realizar, comunicar, anotar, encaminhar. E tem que conter em uma prescrição de enfermagem o que fazer, onde fazer, como fazer,
quando fazer e com que frequência fazer. Um exemplo: um paciente está com acesso venoso central e subclave direita. O enfermeiro vai lá e prescreve realizar o curativo. Está certo? Não, está errado, porque o enfermeiro não disse onde fazer esse curativo, como fazer esse curativo, quando e com que frequência fazer este curativo. O correto seria: o que fazer? Realizar curativo. Onde fazer? Em acesso venoso central em subclave direita. Como fazer? Com clorexidina degermante, 2%, ocluir com gaze e fita micropore. Quando fazer? Uma vez ao dia ou sempre que estiver sujo ou solto. E a frequência, sempre tem que aprazar essas prescrições para que os técnicos possam checar os procedimentos assim que realizarem. Já a etapa de avaliação é a etapa em que o enfermeiro vai fazer a evolução de enfermagem. Tá? É a etapa em que ele vai reavaliar todas as etapas do processo de enfermagem para verificar se há necessidade de acrescentar ou retirar alguma coisa. Ele vai avaliar se o que foi implementado realmente surtiu algum efeito, tá? E lembrando que o processo de enfermagem, ele é baseado em um suporte teórico. O que seria esse suporte teórico? Nada mais é do que as teorias de enfermagem. Teoria de Florence, Van da Horta, Calista Roy, são inúmeras teoristas. E de acordo com a teoria de enfermagem de Van da Horta, ela diz que a evolução de enfermagem ela tem que ser registrada seguindo uma sequência. E essa sequência é a seguinte: a evolução ela tem que ser precedida por data, hora, dias de internação hospitalar do paciente, o motivo da internação e o diagnóstico médico. Depois temos que relatar referente ao estado geral do paciente. Referente ao estado neurológico, respiratório, circulatório, digestivo, nutricional, locomotor, geniturinário, tudo de acordo com a sequência do exame físico. Depois temos que relatar referente aos procedimentos invasivos. Tá? Qualquer procedimento invasivo, intubação, traqueostomia, colostomia, gastrostomia, dreno, sondas, qualquer procedimento temos que relatar. Depois temos que relatar referente aos procedimentos realizados. Todo e qualquer procedimento realizado tem que ser anotado, registrado ao prontuário do paciente, tá? Referente à aspiração, troca de drenos, coleta de exames laboratoriais, tá? E, por último, temos que relatar referente às eliminações do paciente. Qualquer eliminação, secreção traqueal, eliminação dos drenos, diurese, evacuação. E essas eliminações, elas têm que ser caracterizadas de acordo com a quantidade, aspecto, odor e coloração. E por último, colocar o nome do profissional e o número do COREM. Certo? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, dar um like e até a próxima videoaula.